Queridos, abram a Bíblia, por favor. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 20, por favor. João, capítulo, ou melhor, 21, no versículo 15. João 21, 15. Deus já está falando no nosso coração, amém? Deus começou a falar com a gente hoje, de manhãzinha. Acorda, tem um almoço, minha filha, tem um costelão, vai lá ajudar, cuidar. E aí durante esse dia, durante as correrias e durante o cansaço, ainda assim percebemos a presença de Deus e o seu cuidado, amém? E Deus nesse exato momento está cuidando daqueles que você deixou na sua casa. Fique tranquilo, fique em paz. Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite, porque Ele tem um recado para mudar a sua história na terra, no nome de Jesus, amém? Você encontrou o texto? Então eu vou ler, você vai acompanhar. O Evangelho de João, capítulo 21, 15. A palavra do Senhor diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. Sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Amém? Abaixa a sua cabeça, deixa eu fazer essa oração. Deus poderoso e amado, o Senhor é o Deus que sabe de tudo. O Senhor é o Deus que sabe que o amamos. O Senhor é o Deus que sabe que se estamos aqui nessa noite, é porque cremos. Cremos no poder da Tua presença, cremos no poder da Tua palavra. E quantos estão aqui, Senhor, numa busca sedenta de uma resposta, de um toque especial, de uma experiência poderosa contigo? É no nome de Jesus que eu apresento e coloco diante do Senhor esta igreja e esse povo. Os corações estão sedentos de Ti. No nome de Jesus eu te peço, fale a cada coração. Opera o Teu poder e o Teu milagre, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto maravilhoso, essa semana, Deus me incomodou, vamos dizer assim. Eu comecei a lembrar desse momento de Pedro com Jesus na praia. Antes disso, os discípulos passaram uma noite pescando, não deu nada. E aí Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus está em busca de Pedro. E naquela manhã, Jesus prepara um ambiente de amor, um ambiente acolhedor, porque naquela manhã haveria um momento de olhos nos olhos, de Pedro com Jesus, Jesus com Pedro. Porque vocês sabem, a maioria aqui sabe, a história de Pedro, esse apóstolo, esse grande homem de Deus, que antes de ser um grande apóstolo, antes de ser um grande homem de Deus, ele errou. Ele traiu a Jesus. E como discípulo, antes de Jesus morrer no julgamento de Cristo, se a história de Pedro fosse terminar naquele momento, não ia terminar nada bem. Se fechasse a história de Pedro naquele momento, ia ser um final terrível.
O discípulo que andou com Jesus 3 anos e no último momento que o seu mestre precisou dele, ele o negou 3 vezes. O discípulo que foi o único que andou sobre as águas, no momento que o seu mestre precisou dele, ele o negou 3 vezes. Mas ainda bem que a história de Pedro não acaba ali. Esse não era o final daquele homem. Porque quando Jesus ressuscita após 3 dias sepultado, Jesus manda recado para Pedro. Jesus está interessado, Jesus está querendo encontrar Pedro, para dizer para ele que a história dele não acabou naquele capítulo, mas que havia algo novo e poderoso para ele viver, experimentar ainda nessa terra. E o que nós vemos nesse diálogo, que a gente percebe, é que os discípulos estão ali naquela praia. Jesus preparou um ambiente, fez um peixinho, trouxe o pão. Antes disso, multiplicou, fez os peixes aparecerem no mar. Eles trouxeram 153 peixes para o mar, depois de uma noite que pescou, não pegou nada. Jesus ainda faz esse milagre. Então Jesus está preparando o ambiente, porque ele sabe o que ele esperava deste homem chamado Pedro. Então naquela manhã, naquele momento meio que de silêncio, meio que de tensão, sabe aquela sensação que quando a gente é filho e faz alguma coisa errada, e o pai vai vir cobrar, e você sabe que ele vem puxar a sua orelha, você fica com muito medo, você fica nervoso, você não quer encontrar com ele, e se você encontra com ele, você faz de conta que não viu. Ah, mas ele te viu, e ele vai te chamar. E a gente observa que foi isso que aconteceu. O texto diz um pouquinho antes, que os discípulos sabiam que era o Senhor ali, mas o texto também diz que ninguém ousou perguntar se era ele. E aí eu percebo que, se alguém que devia tanto para Jesus, não era para estar lá: ó Senhor, me perdoa pelo que eu te fiz, ó Senhor, senta aqui, não, deixa que eu faça o peixe, deixa que eu faça o pão, me ouça por um momento. Mas a gente não vê Pedro com essas ações. A gente vê Pedro aceitando, mas se calando e ouvindo. Então Jesus faz 3 perguntas, porque a cada pergunta que Jesus fazia: Pedro, Simão, você me ama? Pedro, você me ama? Então a cada pergunta que Jesus faz, Pedro lembrava de cada vez que ele traía o seu mestre. Ah, então essa conversa, pastora, foi para constrangê-lo? Foi para fazer ele lembrar o quanto ele fracassou? Não. Aquela conversa foi restauradora de Cristo na vida de Pedro, porque Deus, Jesus, olhou para o coração de Pedro e sabia, Jesus sabia que havia amor ali. Mas quem precisava recordar disso era o próprio discípulo. Era ele que precisava lembrar que ele ainda amava o Cristo que ele traiu. E após aquele diálogo, aquelas perguntas e respostas, a gente vê que Jesus pergunta para Pedro se ele ama. Ele responde meio constrangido, meio envergonhado, porque ele sabe das suas dívidas. Mas ele responde que ama. E a cada pergunta e a cada resposta, Jesus coloca algo na mão de Pedro: cuide, apacente as minhas ovelhas. Jesus não pediu uma lista do que ele fez. Jesus só queria uma resposta: amor. E à medida que ele dava a resposta desejada, Jesus dava a ele um propósito para ele viver nessa terra. O que nós podemos aprender aqui, pastor? O que nós podemos tirar para as nossas vidas nessa noite, a ponto de mudar a nossa história de verdade? Porque dentro de nós, irmãos, há um pouco daquele primeiro Pedro. Dentro de todos nós há um pouco do Pedro que trai o mestre. Há um pouco do Pedro que, se deixar por nós mesmos, a gente fecha a nossa história no fracasso.
a gente põe fim na nossa história na derrota. Mas nós temos aquele que prepara o ambiente, o momento certo e com palavras certas para trazer cura e restauração para os nossos corações, porque para aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, existe algo mais importante em jogo do que os nossos fracassos. Você imagina o que seja? As ovelhas, os cordeiros, pessoas, vidas. Mais importante do que tudo que nós já erramos ou fracassamos, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida nessa terra, para que o nome dele seja glorificado no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. E o que nós podemos aprender nesta noite a respeito disso? Aprender com Pedro, que naquela manhã deixou ser curado pelas perguntas e pelas respostas. Aquele Pedro que entendeu o propósito de Deus, embora foi meio dolorido aquele momento, mas foi necessário. Porque na última pergunta o texto diz que Pedro se entristeceu, porque ele relembrou. Mas a partir daquela manhã de cura e de restauração na vida daquele homem, a gente lê um pouco mais para frente no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 41, que Pedro, diante de uma grande multidão, ele começa a falar de Jesus e do poder de Cristo, da sua ressurreição, e que ele tinha vencido a morte, porque havia um propósito. Então ele começa a pregar e anunciar o poder do Evangelho, e 3.000 almas se convertem a Jesus e batizam para a glória de Deus naquele dia. Então quando Jesus olhava e conversava para Pedro, acredito que Pedro olhava para o seu passado, mas Jesus olhava para o futuro. Jesus via algo mais poderoso que estava ainda escondidinho em Pedro. E o que eu quero trazer e compartilhar com vocês, igreja de Cristo, é sobre esse poder escondidinho que está dentro de nós. Aquele algo poderoso que está dentro de uma caixa tão lacrada, tão fechada, que às vezes temos a impressão que Deus não reservou nada para nós nessa terra. E eu gostaria de trazer alguns sentimentos que nos levam a não viver o poder de Deus, ou a plenitude de poder e de autoridade como cristãos nessa terra. Ah, pastor, é possível isso? Ah, mas o poder de Deus é tudo, é verdade. Mas existem alguns poderes que podem sim impedir uma ação maior de Deus em nossas vidas, a ponto de não vivermos aquilo que Ele enxerga, e que muitas vezes a gente não consegue ver. E esses sentimentos nocivos, letais, têm impedido muitas pessoas de viverem à margem do poder de Deus, viver à margem de uma vida plena da graça de Deus. Efésios 2:6 diz que juntamente com Cristo nós ressuscitamos, e estamos assentados com Ele nas regiões celestes, em Cristo Jesus. E o que isso significa? Significa que quando nós entregamos a vida para Cristo, quando temos um encontro com aquele que venceu a morte, automaticamente Ele nos coloca nesse lugar chamado região celeste. Os nossos olhos físicos não veem, mas os olhos espirituais sim. Esse lugar chamado de lugar de autoridade, lugar de poder, lugar de fazer a diferença, de gerar impacto na vida do outro. É esse lugar que eu e você estamos agora, porque o texto diz que nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos, é nesse exato momento. Você está aqui fisicamente, mas espiritualmente nós estamos com Ele nas regiões celestes, lugar de autoridade e poder. Então a pergunta é: o que nós devemos aprender com Pedro, que ele aprendeu naquela conversa com Jesus, e que mudou realmente a vida dele, e que ele ganhou 3.000 almas para Jesus, e se tornou um grande apóstolo, um nome que se fala até hoje,
um poder e experiência que ele teve com Deus, que reverbera até hoje e vai continuar. O que aprender com esse homem que ele aprendeu? A primeira coisa é vencer. Eu estou falando de alguns sentimentos nocivos que nos impedem de viver este poder. O primeiro dele é vencer a culpa. Se tem uma coisa que o erro de Pedro gerou nele, foi a sensação e o sentimento de culpa. E presta atenção aí. Olha para a sua vida, para a sua vida. Será que hoje as suas decisões, as escolhas na sua vida, não são governadas por esse sentimento de culpa? Será que dentro de você, na sua memória, até momentos bons na sua vida, mas vira e mexe, você se vê atrelado a um fato, a um acontecimento, a uma experiência que gerou muita culpa no seu coração e na sua mente? Você está encurvado e encurvada pela culpa. Não tem vivido a plena graça de Deus, nem como mãe, nem como esposa, nem como marido, nem como pai, nem como filho, nem como empresário. Existe uma culpa que governa a sua mente e as suas decisões. E eu quero dizer para você que esses sentimentos que eu quero colocar aqui nessa noite, para que você e eu aprendamos a vencer, é que a culpa é uma das armas fatais do diabo. Se tem uma coisa que o diabo sabe, é da nossa história. Se tem uma coisa que ele andou de perto para fiscalizar, e ele não dormiu, porque ele ficou o tempo todo te perseguindo, te percebendo e anotando a sua vida. E ele sabe aonde você errou, ele sabe aonde você caiu, ele sabe aonde te amarrar, ele sabe aonde te afetar. E algumas pessoas se enganam dentro da igreja, porque elas vivem um momento de falsa sensação de paz, ou falsa sensação de que está tudo resolvido. Então elas sonham, elas planejam. Agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou ser melhor pai, olha, agora eu vou casar, e agora eu vou, e agora eu vou. E de repente no processo ela se encurva de novo, e se engessa de novo. E a sua vida profissional, os seus sonhos, as suas relações e a sua relação com Deus está fadada ao fracasso. O diabo, ele sabe, eu não gosto de ficar falando do diabo porque ele é vencido, ele é derrotado. Mas eu também não posso negligenciar que ele é o nosso inimigo e que não perde tempo. E ele sabe usar as armas para nos parar e vivermos às margens daquilo que Deus planejou para a minha vida como mãe, como pastora, como esposa, como crente, como cidadã. E esse é um sentimento terrível, que vai minando e matando as pessoas aos poucos. Porque a sensação de culpa gera em nós a sensação de indignidade. Indignidade, não sou digno, não mereço. Lembra do filho pródigo? Gastou tudo que seu pai lhe deu, errou, pecou, fez o que não era para ter feito. Foi parar no chiqueiro. O chiqueiro trouxe a sensação de indigno. Então ele diz: não sou digno de ser chamado de filho. A culpa rouba de nós até o poder e a sensação e a autoridade e até a convicção de que somos filhos de Deus. Não se engane. Culpas são armas que nos amarram e nos paralisam. Eu lembro da história de uma pessoa que, conversando com ela certo tempo, eu vi aquela pessoa crescer na igreja. E quando olhava-se para ela, parecia que estava tudo bem e tudo certo, sempre sorrindo. Alguns culpados geram
e criam em si a capacidade de criar máscaras. E para cada ambiente uma. E para cada local uma roupa, uma personagem. Porque ela não gosta de ser ela, porque ela é extremamente culpada. E aí aquela pessoa dentro da igreja com cara de certo e tudo bem, eu comecei a observar que todo culto de libertação, toda oração que se fazia para ela caía possessa de demônios. Possessa de demônios, legiões de demônios. E aí eu sempre tentando procurar ajudá-la, porque vocês sabem, sou coordenadora, sou pastora do Ministério Reviva, que é cura interior. Sempre tentando aproximar dessa pessoa para ajudá-la. E eu sempre senti uma resistência do para aí, não vem para cá não. Ei, para aí, não entra aqui não. Até que um certo dia, depois de uma oração que ela caiu possessa de demônios, eu perguntei para ela assim: tem alguma coisa errada aí? Tem algum peso aí? E ela começou a chorar. Eu disse para ela: não tem como, não pode. O diabo, legiões, demônios, só entra na vida de uma pessoa pela área emocional. Quando as suas emoções estão abaladas, seja pela culpa ou um outro sentimento negativo. Tem alguma coisa aí que você precisa dividir? Eu estou aqui para dividir com você. Eu quero te ajudar a levar esse peso. Mas você precisa entender que você não foi feita para ser casa de demônios ou de legiões. Você é de Cristo. Você é de Deus. Não se curve a isso. Não se molde, não se acostume com essa vida de humilhação que o diabo está te causando. É hora de dizer chega para Satanás. E sabe como você vai fazer isso? Abrindo seu coração. Ela foi embora, não falou nada comigo, nada. E novamente eu fiquei triste. Mas se passaram algumas semanas, ela veio aqui na igreja e me procurou. E ela sentou ali na cadeira, na minha frente, e começou a chorar. E disse: eu nunca disse isso para ninguém. Eu me sinto extremamente culpada. Há uma culpa sobre mim que eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Então ela começou a abrir o coração e começou a dizer: há tanto tempo eu estou na igreja, mas há tanto tempo eu vivo de máscara na igreja, mostrando para todo mundo que está tudo bem, mas eu me sinto a pior pessoa. E quando eu estou no culto, eu me sinto que eu não mereço nem estar aqui na igreja. Eu me sinto suja, eu me sinto mal. A vontade que eu tenho é de sair correndo da igreja. Mas eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais o peso da culpa sobre mim. Me ajuda. E aquela jovem abriu o coração. E ela começou a contar um pouco da sua história, dos seus fracassos, dos seus pecados, das suas promiscuidades, dos seus enganos, enganando quem amava, enganando quem confiava, fazendo tudo aquilo que Deus não aprovava. Tudo o que você imaginar aí, pode pôr mais dose nisso. E ela disse: mas pastora, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a lista foi crescendo, e ela disse: mas eu me arrependi, mas eu não consigo me perdoar. Então eu disse para ela: é por isso que o diabo ainda está achando uma brecha na sua vida, para tomar conta do seu corpo, te levar à humilhação e à escravidão espiritual. Porque você precisa entender que no momento que você se arrependeu, Deus, Cristo já te perdoou. O perdão foi liberado a você. Há quanto tempo você se arrependeu? Mas já tem mais de 10 anos. E há 10 anos arrependida,
mas ainda possessa. Por quê? Porque não tomou posse do perdão de Cristo na sua vida. O que eu e você, a igreja de Cristo, precisamos entender é que a culpa, ela tem o poder de nos dominar e nos levar a uma vida de escravidão em todos os sentidos, principalmente espiritual. E eu disse para ela naquele dia: mas você está fazendo algo aqui que o seu inimigo, que o nosso inimigo não queria que você fizesse. Você está entregando esse peso, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, não para mim, que estou te ouvindo. Você está agora, de fato, entregando para aquele que te perdoa. Aquele que já te perdoou há 8, 10 anos atrás. Toma posse do perdão. O perdão de Deus traz a paz e tira de nós a culpa. E naquele momento, fizemos uma oração. E ela decidiu que ela ia tomar posse do perdão de Deus. E quando aconteceu um culto de libertação, logo após a nossa conversa, eu disse para ela: você pode escrever, porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Nunca mais demônio entra nessa casa. Nunca mais demônio entra nesse corpo, para a glória de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. E quando aconteceu o culto de libertação, ela foi na frente orar, recebeu oração. E antigamente, quando ela chegava no altar, não precisava nem colocar a mão, ela já caía endemoniada e possessa. Ela subiu no altar, ela dobrou os joelhos, colocaram as mãos sobre a sua cabeça. E aí perguntaram para ela: mas você veio aqui para quê? Não, é para receber oração, para ser liberta. Mas você não tem nada. Você está liberta, minha filha, você não tem nada. E ela desceu pulando, chorando e glorificando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ela entendeu que a culpa que ela mantinha, acumulava dentro de si, era maior. Ela entendia que era maior do que os planos e projetos que Deus tinha na vida dela. Ela estava entendendo e estava fortalecendo essa falsa crença de que tudo o que ela viveu de promíscuo, de errado, de sujo, de imoral, eram maiores do que o perdão de Deus, do que os planos de Deus. Mas quando ela entendeu que em Jesus a nossa culpa foi lançada e através de Cristo Ele nos traz a paz, ela se ergueu, ela se levantou e se posicionou e nunca mais, e os meus olhos viram demônio nenhum entrar naquela jovem, para a glória do nome do Senhor. Como está o seu coração, igreja? Eu estou falando de alguém que tinha Jesus. Como está o seu coração, igreja? Pessoas dentro da igreja se sentindo as piores pessoas da face da terra. Sabe por quê? Porque quando erramos, a primeira coisa que a gente vê dentro de nós são os nossos erros. A primeira coisa que nós vemos dentro de nós são as nossas falhas. Aí a gente faz aquele equívoco grave. Nós nos comparamos com Deus. E qual que é a resposta dessa comparação? Ixi, não vou ser crente nunca. Não vou conseguir nunca ser filha de Deus. Eu não vou conseguir. Porque eu sou muito pequena, eu sou muito suja, eu sou muito falha. Eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que os seus pecados, irmãos e irmãs, as suas falhas ou o seu passado, por mais promíscuo que sejam, ou mais errados que sejam, não são surpresas para Deus. Quem disse que Deus ficou surpreso quando você errou? Quem disse que Deus ficou surpreso quando você pecou? Ele estava lá e pronto para te dar perdão, porque Ele continuava te amando mesmo errando. Mas nós temos uma tendência humana de amar quem acerta. Presta atenção, você que é pai e mãe. É tão bom amar filhos que acertam. É tão fácil amar filhos que estão sempre tirando nota boa.
É tão certo amar filhos que não se envolvem com drogas. É tão bom, é tão fácil amar pessoas que nunca nos decepcionam. Nós temos uma tendência, até cultura, de esperar dar certo com quem é bonzinho, com quem sempre te agrada, com quem nunca te decepciona. Difícil é amar essa irmã que te decepciona. Difícil é amar esse irmão que te decepciona todo o tempo. Difícil é amar esse pai que você esperou tanto que mudasse, nunca mudou. Difícil é amar essa mãe que você esperou que ela ligasse para você e dissesse que você é linda ou que você é a preferida, nunca falou e nem vai falar. Difícil é amar quem não ama a gente. Difícil é amar o inimigo, porque Jesus falou que não há mérito amar o amigo. Você é seu amigo. Agora ame o seu inimigo. Fale bem de quem fale mal. E abençoa quem te persegue. Isso é evangelho. Isso é estar livre da culpa. Isso é viver o poder da ressurreição em nós. O que nós precisamos entender é que no sangue de Jesus há perdão para todos os nossos pecados. Há perdão para todos os seus pecados. Há perdão para todos os nossos erros no sangue do Cordeiro. E é esse Cordeiro que está aqui, preparando um ambiente para falar com você que entrou nessa noite se sentindo culpado. E o segundo sentimento que eu gostaria de compartilhar com você é o poder terrível e destrutivo da frustração, da decepção. Você já sentiu? Você já sentiu decepcionado com alguém? Você já sentiu frustrado com você mesmo? Um dos sentimentos que Pedro poderia ter sentido e ter se deixado levar após o seu pecado e a sua traição a Cristo era a frustração, a decepção com ele mesmo. Imagine você, se coloca no lugar de Pedro, o único discípulo que andou sobre as águas. O cara era fera, cortou a orelha do soldado. Falou, não, Jesus, o senhor não vai para a cruz, não. Ele disse, olha, Senhor, se todo mundo te abandonar aqui, eu não te abandono, hein? E de repente ele está diante dos discípulos, diante daquele que ele traiu, pensando talvez, poxa, eu era o fera, agora eu sou para eles o traidor. Eu era o cara e eu sou o pior de todos eles aqui. Nisso eu vejo uma das razões do silêncio de Pedro. Porque se tem uma coisa, uma força que nos cala, é a frustração, é a decepção. Quando a gente se decepciona com a gente, é um sentimento diferente do que aquele quando a gente se decepciona com Deus. Ai, pastora, a senhora não pode falar isso. Olha, é pecado. Tem muita gente até não dizendo, mas está pensando. E está sentindo, e está guardando a decepção com Deus. E essa é a pior, sabe por quê? Porque quando nós estamos decepcionados com Deus, porque nós pedimos algo para Deus, nós entramos na campanha, nós oramos, nós jejuamos. Nós fizemos tudo certo, a gente vem na igreja, a gente não peca, a gente não vai para o mundão. Então meio que nasce do nosso coração um direito, entre aspas, de Deus nos responder. Já passou por isso? Meio que uma sensação que, ei Deus, o senhor tem que fazer sim. Ei, o senhor tem que me responder sim, o senhor tem que me dar aquilo que estou te pedindo sim, estou fazendo tudo certo. Não é? Lembra do irmão do filho pródigo? Ele teve essa sensação. Ele não se alegra com o irmão que cai, que quebra a cara, que arrepende, que precisa do perdão de Deus, do perdão do seu pai. Aí ele volta para casa, o pai faz uma festa. Ele fica indignado, ele fica chateado, ele fica decepcionado com aquele pai. Poxa, eu nunca gastei o seu dinheiro, eu nunca te pedi um bezerrinho para fazer festa com meus amigos. O senhor está dando um banquete para esse que gastou o seu dinheiro. Eu estou vindo aqui da lavoura agora, do sol a sol, do batente. O senhor nunca fez festa para mim. Oh, é uma sensação de
o senhor tem que me pagar. Faço tudo certo, o senhor tem que me responder. Faço tudo certo, o senhor tem que me dar aquele milagre. E aí, sabe o que vai acontecer com esses corações? A dor de uma frustração que nos engessa, que nos paralisa e que nos leva a viver às margens das festas de Deus. Aquele irmão do pródigo estava à margem de uma festa para ele. E quantos de nós dentro da igreja não estamos amarrados e engessados, porque lá no fundo estamos frustrados com a gente, com alguém e com Deus. Lembro da história de uma mulher que sentou e conversando, ela dizia assim: eu não entendo por que Deus não me fez mãe. Eu pedi, eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha. Por que Deus fez isso comigo? Na minha família, eu sou a única que não posso ter filhos, porque Deus fez isso comigo. Se eu não falto culto, se eu tenho tantas responsabilidades na igreja, se eu faço tudo certo, por que Deus não me fez mãe? Eu tenho raiva de Deus. Eu estou com raiva de Deus. Aquela mulher estava entrando numa depressão profunda. Como as nossas emoções manterão em equilíbrio se não conseguimos lidar com as frustrações? Aí muitas vezes não entendemos as respostas do não de Deus e preferimos acusá-lo de que Ele não se importa. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem para mim: Deus não se importa. Por que Deus deixou? Alguém que foi abusado na infância disse: por que Deus deixou? Se Deus me ama, se Deus estava lá, por que Deus deixou? Olha para a minha vida, olha o que eu me tornei. Eu sou uma mulher amarga, não confio em ninguém, tenho uma amargura no meu coração. Eu não espero nada da vida nem do futuro, e para mim eu acho que o melhor é a morte. Então eu disse para ela: olha, eu sei que essa dor é terrível e profunda, mas existe uma tragédia maior do que essa que você passou. Talvez você não goste de ouvir o que eu vou te dizer, mas é uma palavra de Deus para a sua vida. A maior tragédia na sua vida, maior do que esse abuso, foi você ter perdido a vida e Deus não permitiu que te tirassem a vida. Você está aqui. E nesse tempo todo, por mais que seja de sofrimento, Deus está te sustentando e te mostrando o caminho da cura e da restauração, e te mostrando que há vida após o sofrimento. Sabe qual que é o problema, minha querida? É que você agarrou na dor da frustração, da decepção, e isso se tornou o seu tesouro. Isso te mata todos os dias um pouquinho, e você não quer largar daquilo que te mata. Sabe por quê? Porque liberar perdão para quem te feriu é achar que ele que vai ser feliz e você não. Ei, nós ferimos o Filho de Deus e ele não merecia a nossa cruz, mas ele foi para a cruz para nos dar perdão e nos dar uma nova vida. Infelizmente, aquelas palavras não conseguiram penetrar o coração endurecido daquela mulher. Algum tempo depois, eu soube que ela tirou a própria vida. O que eu e você precisamos entender, irmãos, que esses sentimentos nocivos, letais, da culpa, da decepção, principalmente com Deus, têm o poder, sim, não se engane, de nos distanciar de viver aquilo que Deus tem para nós nessa terra. E eu posso falar para você que Deus usa os nãos
para um bem maior. Você lembra da história de Noemi? A mulher perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, passou por todas as crises existenciais, passou pela crise com Deus. Quando ela volta para a sua cidade, para recomeçar a vida, alguém pergunta: essa não é a Noemi? Mas Noemi significa o quê? Agradável, feliz. E quando ela ouve esse nome, Noemi, isso não bate com a situação que ela está vivendo. Não combina, há um choque de realidade. Como eu sou Noemi agradável se eu perdi tudo? Como eu posso ser aquela mulher se em mim foi gerado uma outra identidade no sofrimento? E o sofrimento, as crises, aquilo que não dão certo, ou aquilo que nos frustram, nos decepcionam, tem o poder de gerar em nós uma nova identidade negativa. Seja Mara, Noemi, seja Mara a partir de hoje. Então ela diz: ei, não me chame mais Noemi, mas me chame Mara. Essa é a pessoa que a vida construiu dentro de mim, que a decepção construiu dentro de mim. Por que, Noemi? Ela diz: vocês não estão vendo que Deus o Todo-Poderoso me encheu de amargura? Vocês não estão vendo que Deus tem me afligido? Eu sou o resultado daquilo que Deus permitiu na minha vida. Eu sou amarga. Mas você lê o livro de Ruth, os 4 capítulos, em momento nenhum você vai ver Deus dizendo: ei, Noemi, a vida acabou para você. Chegou o último capítulo da sua vida, minha filha. Seja uma mulher amarga. E tudo que te aconteceu de ruim, contrário, e que te frustrou, tem que roubar sua identidade mesmo. Aquela que eu te dei, a Noemi, a feliz. Você não vê isso, sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é maior do que as nossas frustrações e as nossas decepções. E por que então nos curvamos diante dessa dor, pastora? Por que isso é tão forte? Parece que isso vem nos roubar o sentido da vida. É porque mais forte do que a dor da frustração, da decepção, daquilo que não deu certo na sua vida, daquilo que você tentou, gastou dinheiro, aquilo que você sonhou, aquilo tudo que você fez que não deu certo, maior do que isso é a vida do Filho de Deus que foi entregue por você. A vida do Filho de Deus que foi entregue por você. Você entende isso? Você entende esse poder? Jesus ressuscitou e venceu a morte. Jesus está diante de Pedro. Ele venceu a morte. Irmãos, não tinha como Pedro passar naquela manhã e continuar o mesmo Pedro frustrado, decepcionado e cheio de culpas. Porque aquele que venceu a morte nos faz vencer a culpa e as frustrações. Aquele que venceu a morte tem algo maior e mais poderoso na minha vida e na sua vida. A pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que Deus te reservou nessa terra? Até onde você tem ido em direção dos propósitos de Deus? Ou você ainda está no mesmo lugar, com o mesmo peso, a mesma tonelada, a mesma angústia, as mesmas noites sem dormir, aquela memória que te faz chorar? Ah, se meu pai, ah, se minha mãe, ah, se a minha mulher, se meu marido, se meu filho. Eu vou dizer uma verdade para você que eu tive que aprender na pele. Por muito tempo dentro da igreja, eu prego para a igreja o que eu vivo, dentro e fora da igreja. Por muito tempo na minha vida como crente, que sentava num banco para assistir o culto, eu era regida, manipulada pela culpa dos meus fracassos e erros, pela frustração. Teve uma época na minha vida dentro da igreja que eu dizia para mim assim: eu só não vou sair da igreja, mas eu estou longe de Deus há muito tempo. E eu dizia para mim mesmo, dizia para Deus: eu não quero saber, eu vou ficar aqui de aparência, mas eu estou magoada com você, com o Senhor. Eu não quero saber. Eu estava tão decepcionada por algo que eu esperei tanto acontecer, que eu investi emocionalmente os meus sonhos. E aquilo se frustrou de uma forma que me levou à exposição. E eu me senti humilhada diante das pessoas na igreja naquela época. Há muito tempo atrás.
E eu senti uma revolta, uma mágoa. Mas quando eu percebi que aquilo não contribuía em nada, aquilo estava me matando, então eu comecei a fazer algumas contas em mim. Espera aí. Além disso, eu tinha a decepção e a frustração de viver num lar onde eu já achava que os meus pais tinham que dar aquilo que eu queria. Por muito tempo eu nutri no meu coração mágoa pelos meus pais, pela minha mãe principalmente. E quando eu estava doente, da cabeça à planta dos pés, então, num culto como esse, numa mensagem como essa, eu entendi que tinha algo mais importante em jogo do que as minhas frustrações. Não era importante então para Deus, pastor, as suas feridas, o seu passado, os seus erros? O que você estava sentindo? Era importante. Sempre foi importante. O problema é que eu estava trocando de lugar as importâncias. Eu peguei as minhas feridas e frustrações, dores e erros e coloquei no lugar de Deus, no altar, no meu coração. E falei para Deus dar licença, porque o que me interessava agora era o meu passado e as minhas dores. Mas Deus, irmãos, prepara o momento certo e um ambiente exato para trazer cura e restauração. Sabe por quê? Porque Deus não te fez para simplesmente vir no culto e sentar nesse banco e ouvir uma palavra, sentir feliz e ir embora. Sabe o que Deus tem para você e para mim? O mesmo que Ele tinha para Pedro. Ovelhas, cordeiros, pessoas. Havia dentro de Pedro 3.000 almas esperando pela pregação dele. Não era de João ou de André ou do Mateus, era dele. Havia 3.000 almas dentro de Pedro esperando a sua mensagem de cura e de restauração. Há dentro de você pessoas que Deus vai permitir que passarão pela sua vida para serem abençoadas por você e pela sua história de vida. O que Deus tem para você, Ele vai usar através de você. Eu sempre digo isso quando eu ministro, quando eu levo a palavra de Deus, que o seu passado, por mais terrível que seja, ele não é o seu lixo, ele é o seu tesouro. E é de lá, irmãos e igreja, que Deus quer te curar, te restaurar, fazer você entender que lugar de culpa e dor de frustrações daquilo que não deu certo na sua vida, existe um lugar ideal nos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte está aqui também. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Deus, o Espírito Santo de Deus, abriu agora a sua mente. E Deus está trazendo na sua mente correntes na sua vida emocional, espiritual, psicológica, profissional, familiar. Correntes que o diabo tem usado para te engessar, para viver achando que Deus não se importa mais com você. Porque se algo não foi respondido, se uma oração e uma súplica não foi respondida, se um milagre ainda não aconteceu, você pode estar dizendo lá no fundinho do seu coração: Deus se esqueceu de mim. Deus vai me deixar aqui doente. Deus não vai me dar a cura no meu corpo. Deus não vai restaurar o meu casamento. Deus, só esqueceu do meu filho que está no meio das drogas. Deus, porque o Senhor não faz nada? E essas sensações e esses pensamentos estão te levando para mais longe dos propósitos do Senhor nessa terra. Você está sentado na região celeste, igreja do Senhor. E este lugar é sobre principados e potestades e hostes da maldade.
e toda a hierarquia do mal está debaixo deste lugar que o Senhor te colocou. É você e eu que decidimos que vamos viver a plenitude do poder e da graça de Deus nessa terra. Não durma nessa noite sem decidir se livrar dessa culpa, se livrar dessa dor, de alguém que te decepcionou ou frustrou, ou você mesmo, com você mesmo. O lugar da cura é aqui. O lugar da restauração é aqui. Ei, Jesus chegou aqui e preparou um pão para você. E esse é o pão que Ele está te dando, a sua palavra. E esse é o peixe que Ele está te dando, a sua palavra. Eu e você não podemos passar na presença daquele que ressuscitou e sermos os mesmos. Nunca mais, no nome santo de Jesus. Se Deus falou com você, meu irmão e minha irmã, e Deus trouxe na sua memória fatos que ainda te prendem, eu quero orar pela sua vida. E eu quero que você entenda que a primeira mudança que precisa acontecer para que essa libertação aconteça, para que o diabo perca direito e legalidade na sua vida, e que você viva em paz e durma em paz no nome de Jesus, é que você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus e deixá-lo, Ele governar as suas escolhas, Ele governar a sua mente e a sua história. E você sabe qual é a sua experiência com Deus, qual é a sua aproximação. Esses dias eu conversei com alguém que estava há 4 anos na igreja, e eu disse: há 4 anos, então você já aceitou Jesus? Ela disse: ainda não. Eu falei: por quê? Tanto tempo perto de Cristo, por que não entregar a vida para Jesus? E ela disse que é coisa do passado, pastora. Eu falei assim: só tem um jeito de resolver a coisa do passado, é entregando para aquele que é o dono do presente e do futuro. Deixa Ele ser o dono também do seu passado. E ela entregou a vida para Jesus. Eu gostaria de perguntar para terminar: você que sabe, lá no fundo do seu coração, você ainda não teve um encontro com aquele que venceu a morte, com aquele que morreu por você, e você sabe, dói no seu coração, você sabe que você precisa decidir isso. Eu gostaria de perguntar: se alguém aqui no nosso meio com coragem entendeu que Deus falou no seu coração e que precisa entregar a sua vida para Jesus urgentemente, levante a sua mão, eu quero orar por você. Quem aqui no nosso meio quer entregar a vida para Cristo e ainda não fez isso e sabe que precisa? Levanta a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Amém, aleluia, glória ao nome do Senhor.